Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor e a você, meu amigo ouvinte ocasional, que talvez nunca tenha nos escutado antes. Uma boa noite de salvação. Aqui quem fala é o pastor Sérgio Silveira, do Ministério Graça Plena. Nós estamos numa série de estudos sobre o livro de Apocalipse. E o tema é escatologia. Nós estamos falando, nesse momento, sobre o que acontecerá depois do milênio. Nós começamos a falar sobre isso na sexta anterior, há 2 semanas atrás. E nós continuamos no assunto, porque naquela ocasião nós ainda não havíamos encerrado o tema. Então, na verdade, nós estamos falando sobre o livro de Apocalipse já há algum tempo. E estamos praticamente na parte final, né? Que é a parte que vem após o milênio. O que vai acontecer após o milênio? E nessa última sexta, onde nós estivemos a primeira parte do assunto, nós falamos sobre os seguintes temas. Depois do milênio, Satanás, que ficou preso durante 1000 anos, é solto. E quando solto, ele organiza uma rebelião contra Cristo. Isso está lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 8 e 9. E ao organizar essa rebelião, ele junta para si todas as nações que serviam a Cristo só de aparência. Amém, Senhor. Sim, Senhor. Faremos a tua vontade, Senhor. E em seus corações, eles eram rebeldes. Lembrando que durante o milênio, Satanás é preso. E não há tentação externa nenhuma sobre esses homens. Eles se tornam rebeldes a Cristo voluntariamente. Eles escolhem a rebelião. E quando Satanás sai e é solto, ele consegue atrair todos os rebeldes do reino para si, quase como se fosse um imã atrai a limalha de ferro. Esse teste que Deus faz mostra que o ser humano ele é mau por natureza. Mesmo diante de um reino abençoado como o reino milenar de Cristo, o homem ainda consegue achar senões. Não está satisfeito com todas as bênçãos, com o governo justo do Senhor. Ele encontra algo de insatisfação no seu ser e escolhe seguir o tentador. E muita gente que vai tomar esse rumo. São muitos países, muitas nações que vão se rebelar contra Cristo. Assim como os anjos, outrora, 1/3 deles se rebelaram contra Deus, guiados pelo mesmo tentador, por Lúcifer, no caso agora Satanás, numa rebelião contra Deus e foram expulsos do céu. Agora essa rebelião acontece entre os homens. Ele consegue atrair para si essa multidão. E Deus os destrói imediatamente com fogo que cai do céu, como está lá escrito em Apocalipse 20, versículo 9. E eles ali são lançados no inferno definitivo, que a Bíblia chama de Guiena. Ok, irmãos? Continuando, né, nós falamos também que, nós estamos apenas recapitulando, a Guiena é um inferno definitivo. Tá? E na Guiena vai ser lançado um inferno transitório, que é conhecido como Hades, a morte e os mortos sem Cristo. Então, o que vai acontecer depois disso? Antes deles serem lançados lá. Satanás é preso e é lançado na Guiena após a perda, né? Ele perdeu a rebelião. E lá já se encontram o anticristo e o falso profeta. Então, nesse momento, Cristo devolve o reino milenial a seu pai. Só que esse reino não termina. Esse reino ele passa agora a continuidade no reino eterno de Deus. Então os reinos terrenos e celestiais se fundem num só. E Cristo continua governando para sempre. É assim que diz a profecia bíblica. Como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 24 a 28. Quando Cristo entrega esse reino, passa-se os céus e a terra,
E haverá a última ressurreição, ou a segunda ressurreição, onde todos aqueles que morreram sem Cristo, que estão perdidos para sempre, eles recebem um novo corpo. Eles vão ser ressuscitados. E nesse corpo, eles vão passar pelo juízo do trono branco, que é um juízo de obras. Livros serão abertos e eles vão ser julgados pelas obras que estão escritas nesse livro. Cada um tem seu livro individual. E cada um é julgado por suas obras. Tudo aquilo que fizeram de mal em vida é posto diante deles. Eles recebem a condenação eterna por terem rejeitado Jesus, o Salvador, e por terem rejeitado a lei de Deus, e por terem rejeitado até mesmo os ditames da sua consciência, porque Deus julgará todos, quer pelo Evangelho, quer fora do Evangelho, como diz Romanos capítulo 2. Quem viveu sob a lei será julgado pela lei. Quem viveu fora da lei será julgado pela sua própria consciência. E quem viveu na presença do Evangelho de Cristo será julgado pelo Evangelho de Cristo. Notem que Deus não tem como deixar de julgar. Então, voltando a dizer para os irmãos, nós que estamos em Cristo seremos julgados pelo Evangelho de Cristo, caso venhamos morrer sem salvação, porque nós travamos contato com esse Evangelho. E ao rejeitar as obras desse Evangelho e morrermos sem Cristo, seremos julgados pelo Evangelho. As pessoas que ouviram o Evangelho e não se tornaram crentes e rejeitaram o Evangelho, serão julgadas por terem rejeitado o Evangelho. Os judeus que viveram sob a lei serão julgados sob a lei de Moisés. E as pessoas que nunca ouviram falar nem da lei de Moisés e nem do Evangelho serão julgadas pela sua própria consciência, como diz o livro de Romanos, capítulos 1 e 2. Então, essas pessoas, elas condenadas, serão lançadas no inferno definitivo. Só estou recapitulando, eu falei sobre isso com mais detalhes no vídeo anterior. Irmãos, continuando. Então, o que acontece depois do milênio e depois do trono branco e depois dessa rebelião? Então, os últimos mortos são ressuscitados e julgados, condenados, vão para a Geena. E o que acontece depois disso tudo? Aí vai entrar, irmãos, o perfeito estado eterno. E antes que esse estado eterno comece, lembrem-se que Deus ele entra num processo de purificação. Os céus e o universo, eles foram contaminados pelo pecado de Lúcifer, pelo pecado dos anjos rebeldes e pelo pecado dos homens. Então o mundo ele vai passar, por um processo de purificação pelo fogo, de renovação. Então, se você for comigo lá para a carta, Epístola de Pedro, nós encontraremos lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7 em diante, nós vamos encontrar o texto que fala sobre esse acontecimento. Está escrito lá. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estriposo estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E se você for comigo para Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, o evangelista João tem uma visão e diz assim: vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existem. Já não existe. Então, ele fala
de um novo universo, de uma nova terra, de um lugar, irmãos, onde todos aqueles que prevaricaram contra Deus não estarão. As pessoas que vão estar ali são as pessoas salvas. E entre esses salvos há grupos de pessoas, e nós vamos falar sobre isso com detalhes ainda no decorrer dessa exposição. E aqui começa o perfeito estado eterno, que esse estado vai se perpetuar por toda a eternidade, é claro. Por isso que é estado eterno. E todo esse drama que a humanidade vive hoje, essa guerra entre o bem e o mal, anjos de Deus versus anjos das trevas, o pecado versus a santidade, Cristo versus anticristo, falso profeta, que ainda estão por vir. Tudo isso terminou. Todos os homens foram julgados, condenados, estão no lago de fogo e enxofre. Satanás estará no lago do fogo e enxofre junto com o falso profeta e o anticristo por toda a eternidade. Mas como será esse estado eterno? Irmãos, falar sobre isso não é simples. E tivemos que adotar, assim como outros estudiosos da palavra, uma linha de raciocínio. Qual é a nossa linha de raciocínio? Toda a nossa exposição do livro de Apocalipse e da escatologia, ela é pré-milenarista. Nós contamos com algumas coisas. Por exemplo, toda essa cidade que nós vamos falar daqui a pouco, Nova Jerusalém, é uma cidade literal. Esses acontecimentos são literais, vão acontecer no futuro. A grande tribulação é um acontecimento literal. O arrebatamento da igreja é um acontecimento literal. O milênio de Cristo não aconteceu ainda, vai acontecer, é literal. Então essa é a nossa linha de interpretação, pré-milenarista. E a igreja é arrebatada antes da grande tribulação. Então, dentro dessa linha de interpretação, que nem todos os estudiosos da palavra concordam, mas nós concordamos e endossamos, falar do novo céu e nova terra, mesmo adotando essa linha, é bem complicado. Tá bom? Então a primeira coisa que nós entendemos, segundo a própria carta de Pedro, capítulo 3, versículos do 7 ao 11, é que vai haver uma destruição após o juízo do trono branco. A terra ela vai ser destruída. A terra que nós conhecemos hoje. Ela vai ser renovada. O universo, não sei como, irmãos, do ponto de vista científico, explicar uma coisa dessa, as estrelas, tudo vai ser renovado. E aí, o evangelista, quando ele olha, ele vê uma terra diferente. Uma terra que não tem mais mares. Irmãos, 60% a 70% do globo é composto por mar. Então, alguém diz que Terra, na verdade, é o planeta Água. Mas essa Terra nova, ela não tem mar. É só porção seca. Um comentarista bíblico disse de forma bem apropriada, irmãos, que a ausência do mar é a ausência de separação dos povos. Então, a terra é dessa forma porque não vai haver mais separação entre as nações, entre os povos como há hoje. Essa é uma teoria, mas nós não sabemos o porquê exatamente o mar não existirá mais. Você vai olhar para o céu e você vai ver novas estrelas, novas constelações. Nós não sabemos, né? A causa disso, melhor dizendo, é a presença do pecado. Então Deus vai recriar todas as coisas. Porque Ele vai recriar todas as coisas para expurgar o pecado do universo, o mal do universo. E até as coisas físicas serão transformadas por causa disso. Então você vê aí como Deus vai fazer uma faxina, né? E aí nós começamos o estado eterno, irmãos, com novas estrelas, com um universo renovado, com o planeta renovado, mas a terra estará lá. Por isso que a palavra diz, né? Os justos herdarão a terra. Que terra que eles vão herdar? A nova terra.
Bom, tanto que nós podemos falar, com base no texto de Apocalipse, capítulo 21, versículos 8 a 23, que eu vou ler agora, nós vamos falar, irmãos, de 7 coisas novas que vão fazer parte do estado eterno. Então venham comigo aqui para o texto de Apocalipse, capítulo 21. Eu gostaria que o irmão abrisse sua Bíblia junto comigo e acompanhasse a leitura. Apocalipse 21, do 8 até o versículo... Desculpem, capítulo 21, versículos do 1 ao 8 e depois o versículo 23. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E nós vamos agora para o versículo 23 do capítulo 21 de Apocalipse. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Amém? Quais são essas 7 coisas novas? Vejam, nós estamos numa nova terra. Então, a única coisa que vai sobreviver a toda a revolução que vai acontecer, a toda a destruição e a toda essa renovação da criação de Deus, ou recriação, porque Pedro diz: os elementos ardentes se fundirão. São as pessoas justas. O que passa, irmãos, da criação antes da renovação ou da recriação, para a nova ordem que Deus haverá de estabelecer, são os justos. São os justos e os salvos de todas as épocas e de todas as dispensações. E nós vamos falar detalhadamente ainda sobre isso. Não vou falar agora, né? Antes da gente falar das coisas novas. Quem vai estar lá? Eu quero começar com a igreja. A igreja estará lá. Por que a igreja vai estar lá? Porque a igreja, irmãos, ela faz parte da primeira ressurreição. E o livro do Apocalipse diz: bem-aventurado e santo aquele que faz parte da primeira ressurreição. Então, como nós entendemos isso? A igreja será arrebatada num futuro próximo. Bem próximo, diria. E nós, se estivermos vivos lá, e estivermos na presença do Senhor, nós seremos nosso corpo abatido vai ser transformado, esse corpo material vai ser transformado num corpo imaterial semelhante ao de Cristo, ao corpo que Cristo tem hoje.
Um corpo destinado à vida eterna. Aqueles que morreram em Cristo, os crentes de todas as épocas, desde a era apostólica, e morreram na fé, morreram fiéis em Cristo, receberão novos corpos e serão ressuscitados. E comporão os vivos ressuscitados com os mortos, os vivos transformados, os mortos ressuscitados, estarão com o Senhor e farão parte da Igreja Universal, a Assembleia Universal dos Primogênitos, como está escrito lá no livro, na carta aos Hebreus. E essas pessoas, elas são a noiva do Cordeiro. A igreja viva, transformada, os salvos mortos em Cristo farão parte da igreja e receberão terão um corpo apropriado para viver na eternidade. Então esse é o primeiro povo, a noiva do Cordeiro. Essa é a noiva do Cordeiro, que fará parte das bodas do Cordeiro, que se casará com o Cordeiro e serão os habitantes da Nova Jerusalém, da casa que Jesus disse aos apóstolos que ele estava preparando antes da sua crucificação. Ele falou na sua oração sacerdotal, ele conversou com os discípulos e disse que ia preparar lugar. Então é esse o lugar que Jesus está falando. E é para lá que vai a igreja. Então esse é um povo, a igreja de Cristo, composta pelos salvos de todas as épocas, que passou pela ressurreição, ou que passou pelo arrebatamento. O outro povo, os mártires da grande tribulação, farão parte também da primeira ressurreição. E estarão com Cristo e a noiva na cidade de Nova Jerusalém. Quem mais vai estar na cidade? Todos aqueles que morreram na fé no período do Antigo Testamento. Na carta aos Hebreus, Abraão é citado como aquele que busca uma cidade. Então, para Abraão, irmãos, está destinada a Nova Jerusalém. Então, em Abraão, e aí representando ele como o patriarca, né, e o pai de toda a nação de Israel, então todo Israel salvo e ressurreto agora, porque, segundo os comentaristas, irmãos, quando Jesus volta para inaugurar o milênio, esse povo é ressuscitado e faz parte também da primeira ressurreição. Então eles, com novos corpos, estarão na Nova Jerusalém. Então veja, olha quem você... E esses são chamados na carta aos Hebreus dos espíritos aperfeiçoados. Então você tem os crentes, a igreja do Cordeiro, a noiva. Você tem os mártires da grande tribulação. Eu separo eles como um povo distinto da igreja, da noiva. Porque enquanto eles estão aqui morrendo, há um casamento no céu durante a grande tribulação, as bodas do Cordeiro. Então eles não são parte desse casamento. São as almas que João viu debaixo do trono e que clamam por justiça. E eles vão ser ressurretos na segunda vinda de Cristo em glória. Ok? Manifesta ao mundo. Primeiro ele vem, morre na cruz, ressuscita, vai até o trono de Deus, desce até as nuvens, arrebata a igreja, casa com a igreja, ressuscita os santos do Antigo Testamento nesse processo todo aí, casa com a igreja. Enquanto isso, um novo povo de Deus é formado lá, os mártires da grande tribulação, enquanto a igreja está casada com o Cordeiro, durante 7 anos de festa, o mundo 7 anos de grande tribulação. E esses salvos da grande tribulação são um outro povo. Então, temos na Nova Jerusalém a igreja, os mártires da grande tribulação, o povo de Abraão, eu vou chamar os salvos do Antigo Testamento, que foram salvos debaixo da lei, mas são justificados por Cristo também, porque o fim da lei é Cristo. Sem a cruz eles não teriam esse benefício. Estarão na Nova Jerusalém. Então veja quantos povos.
a igreja, que é composta de homens de toda tribo, língua e nação, desde a época de Cristo até agora. Os mártires da grande tribulação, que ainda é futura, e os crentes do Antigo Testamento, que viveram sob o Antigo Pacto, que tem como cabeça Abraão. Estarão lá. Quem mais? Todos aqueles que morreram fiéis a Cristo ainda durante o milênio, porque ainda vai haver morte no milênio, embora os homens vão viver mais nessa época, né? Vai ter a morte, também estarão com Cristo. E alguns comentaristas, nem todos concordam com o que eu vou falar agora, dizem que, além dessas pessoas na cidade, nações vivas, nações que elas, vamos dizer assim, elas estão vivas ainda depois, no final do milênio, elas entram também para a nova criação. Então, irmãos, é muita gente. Então você tem nações vivas, você tem um Israel ressurreto, você tem Israel vivo, daqueles que ainda sobrevivem ao milênio, para entrar nesse estado eterno. Então, tem gente viva e gente transformada. Amém? Nem todos vão concordar com essas declarações, mas é o que nós podemos inferir aqui pela palavra de Deus. Voltando, eu disse para os irmãos que eu falaria de 7 coisas novas que estão declaradas aqui no capítulo 21 de Apocalipse, tá bom? Novo céu. Apocalipse 21:1. Quando a Bíblia fala de céu, aqui ela está falando das expansões do universo. Nova terra. Ela está falando do nosso planeta renovado, transformado. Apocalipse 21:1. E um novo povo. Olha isso. Versículo 3 de Apocalipse 21:1. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. Algumas Bíblias traduzem como povo, mas está incorreto. No original grego, a palavra é plural, e é uma palavra que designa povo, povos. E Deus mesmo estará com eles. Então, irmãos, aqui fala das nações sobreviventes do milênio. E essas pessoas, é gente de toda parte, são as nações ovelhas que Jesus separa ali no início do milênio. Parte dessas nações se rebelam contra Deus, mas o remanescente entra para o estado eterno. Na nova cidade é diferente. Na Nova Jerusalém, que vai parar entre os céus e a terra, ali só tem gente que ressuscitou ou foi arrebatada. Essa é a diferença, porque a Nova Jerusalém é uma cidade celestial e ela tem a glória de Deus e a glória do Cordeiro. E para viver na glória de Deus e na glória do Cordeiro, irmãos, só num corpo ressurreto. Aí a quarta coisa, então eu já disse, um novo céu, uma nova terra, um novo povo. E a quarta coisa, a Nova Jerusalém. Apocalipse 21:9 diz assim: Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. A noiva, a esposa do Cordeiro, é a cidade. E também fala, lá no versículo 22, Apocalipse 21, de um novo santuário. Aliás, que na verdade o novo santuário é um não santuário, tá assim. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então o novo santuário é o próprio Deus e o Cordeiro. É a presença deles. O que você busca no santuário? O que você busca no templo? Não é a presença de Deus? Então o livro está dizendo aqui que o santuário é o próprio Deus. É Ele que tem que ser adorado. Nós estaremos na presença dele. Então por isso que não haverá templo na Nova Jerusalém. A sexta coisa, nova luz. O versículo 23 diz assim:
A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então veja, qual é a situação da nova terra? O sol não tem mais função na nova terra. Porque a nova terra, ela é iluminada pela nova Jerusalém, que vai descer dos céus, do trono de Deus. Ela desce. Deus desce com ela. Ela estará em proximidade à terra. A luz de Deus, a glória de Deus e a luz do Cordeiro vão iluminar o planeta inteiro. E não haverá mais noite. Então essa é a diferença. Hoje nós temos noite e dia. Nessa nova criação não haverá mais noite. Por isso que diz aqui, a sexta coisa é a nova luz. E sétima coisa, algo que o homem perdeu há muito tempo. É o novo Éden, o novo paraíso. Então, antes de chegar a falar do novo paraíso, vamos lá. Aqui vai ter um novo céu. As estrelas serão renovadas. Uma nova terra. A terra vai ser renovada. Onde não vai ter mais mar. Um novo povo. A nova Jerusalém, a quarta coisa. A quinta coisa, um novo santuário, que é o próprio Deus. A sétima coisa, uma nova luz, que é a glória de Deus sobre o mundo. Com Deus presente não precisa de sol. E a sétima coisa, irmãos, é um novo paraíso que está lá no Apocalipse, capítulo 22, versículos do 1 ao 3. Eu quero ler esses versículos para os irmãos e eu quero comentar sobre esse novo paraíso também. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. De quais povos? Dos povos que foram mencionados aqui, irmãos, no capítulo 21, que são as nações vivas. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Então aqui é o mundo como Deus planejou no início. O mundo sem o pecado. Então vamos, para nós entendermos bem isso aqui, alguém pode dizer o seguinte: se Deus já eliminou o pecado, se a morte e o Hades estão lá Geena, se o Deus exterminou o pecado do universo, por que ainda tem a árvore da vida? Por que ainda há uma árvore que produz frutos? Essa árvore produz frutos, um para cada mês do ano. E por que os povos precisam ser curados? Interessante. Então vamos voltar para algo, irmãos, que eu já até tive debates algumas vezes sobre esse assunto com alguns irmãos queridos e amados em Cristo. Olha só. Deus não criou o homem para morrer. Mas Deus criou o homem independente. Vamos mudar um pouco a história. Vocês notaram que quando você está num novo estado eterno, no último estado da humanidade, no último estado das coisas criadas, elas retornam para aquilo que está escrito lá a partir do capítulo 1 de Gênesis? O pecado e a rebelião no reino de Deus desviaram o propósito de Deus na criação. Mas nesse capítulo 22 de Apocalipse, as coisas convergem para o início. As coisas convergem para Gênesis. Então, se você tirar a Bíblia toda, você vê que é como se você estivesse de novo em Gênesis 1. É isso que eu quero dizer. Aqui volta para o início. E volta para o propósito original de Deus. Quer ver como? Imagine, irmãos, que Adão não tivesse pecado. Imagine que Eva tivesse rejeitado o diálogo com a serpente. E em vez de comer da árvore do bem e do mal, do fruto da árvore do bem e do mal, ela comesse da árvore da vida. Ela rejeitasse a serpente e comesse da árvore da vida. E ela viveria para sempre, assim como Adão.
Isso significa o quê? Que o corpo de Adão, o corpo de Eva, eram dependentes, desculpem, da árvore da vida, para viver para sempre. Independente do pecado. O pecado corta o acesso. Deus disse assim, olha, para que o homem não coma da árvore da vida, vamos lançá-lo fora do Éden. E ali Deus coloca um guarda, um querubim que, como uma espada flamejante, em torno do Éden, impede que Adão retorne para lá, porque Adão é expulso por causa do pecado. Por causa do pecado, ele deixa de ter acesso à árvore da vida e ele passa a ficar enfermo e passa a morrer. Os irmãos entenderam? O homem, mesmo depois de passar por tudo isso, irmãos, dependerá ainda da árvore da vida para viver para sempre. E aqui volta o propósito original de Deus. A árvore da vida retorna nesse novo Éden. E nesse novo Éden não tem mais a árvore do bem e do mal. Essa árvore existiu para Adão e Eva, para testar a humanidade. A humanidade já passou por todos os testes, provas ao longo da história. Passará ainda no futuro, e nós narramos aqui o futuro como se fosse passado, porque nós estamos já falando do estado eterno. Então aqui dentro do nosso diálogo, o futuro já aconteceu e já é passado. E você retorna de novo para o propósito original de Deus. Você retorna de novo para o Éden. Você retorna de novo para o paraíso, que foi o propósito com o qual Deus criou a humanidade, para viver no paraíso. Então, irmãos, os planos de Deus, isso significa o quê? Ao ler isso aqui, o que eu vejo? Que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Deus não tem adversários. Deus não tem oponentes. O seu propósito prevalece no final. A sua vontade prevalece no final. De nada adianta a rebelião. De nada adianta a rejeição. Onde estarão os rebeldes agora? Onde estão os ateus? Onde estarão os ateus? Onde estarão os rebeldes? Onde estarão aqueles que perseguem e matam a igreja do Senhor agora, nesse momento que eu estou falando com você? Há crentes sendo mortos e perseguidos por sistemas totalitários que existem no mundo ainda hoje. Onde estarão os perseguidores? Onde estarão aqueles que atiraram os crentes aos leões na era apostólica? Onde estão os romanos? Onde estarão os romanos? Onde estarão aqueles que crucificaram o Cordeiro de Deus? Onde estará o traidor do Cordeiro de Deus? Onde estará o grande rebelde, o que fez a primeira rebelião contra Deus? Na guiena, que eu disse para os irmãos, na nossa aula anterior, na nossa exposição anterior, dentro ainda desse tema, do que acontecerá depois do milênio, eles estarão no lixão, estarão na guiena, estarão no lugar onde Deus vai jogar todos os rebeldes, todos os revoltosos, tudo aquilo que não o agrada. O universo estará purificado e o propósito original dele retorna. Porque Deus não pode ser derrotado. Deus não pode ser enganado. Deus é onipotente. Deus é onipresente. Deus é onisciente. O seu propósito vai prevalecer contra a vontade de todos os rebeldes. Quer sejam anjos, quer sejam homens. Todos serão derrotados por ele. E aqui você vê algumas diferenças, né? Assim como tem uma identidade entre o paraíso anterior e o novo, que Deus está recriando aqui, existem algumas distinções. A primeira delas é: não há mais tentação. Esse povo aqui não vai ser tentado de novo. Esse povo presenciou o fim das coisas. Esse povo que sobrou é povo eleito. É povo que passou pelo crivo. É povo que ama Cristo, que ama o Rei, que esteve com ele no milênio, que viu a justiça dele. É gente que não vai se rebelar mais contra Deus. E aí, por isso, não tem mais o teste. O teste aqui torna-se desnecessário.
Deus já eliminou o mal do universo. A guerra entre o bem e o mal terminou. E aqui você vê esse paraíso, essa é a primeira diferença. Qual é a segunda diferença? Aqui no mundo, nesse paraíso, não tem mais noite. Não tem mais mar no planeta. Então, existem coisas que são ainda distintas. E agora, pela primeira vez, o acesso à árvore da vida está liberada para todos os povos. E os povos vão poder comer da árvore da vida. E eles vão poder viver para sempre. Porque, veja, irmãos, eu sei que muitos teólogos, eles ligam a existência da morte apenas por causa da questão do pecado. Mas essa questão da morte, ela é mais complexa. A morte vem como herança ao ser humano por causa do pecado do ser humano. Porque se o homem não tivesse pecado, ele teria tido acesso à árvore da vida e viveria para sempre. Mas o que você entende aqui é que a morte é uma condição da criatura. Toda criatura que não depende de Deus, ela falece, ela morre. Por isso que as suas criaturas, mesmo essas criaturas aqui, que não estão em estado de pecado mais, elas têm que ter acesso à árvore da vida. Porque elas vivem em estado de dependência de Deus. Então, estar independente de Deus é estar isolado da fonte da vida. Não só da fonte espiritual da vida. Não só da salvação do espírito, da mente, mas também do corpo. E para o corpo, há a árvore da vida. Então nós entendemos que a extinção existirá para aqueles que não tiverem acesso à árvore da vida. Mas todos terão. Outra questão. Antes de Adão e Eva, animais morriam na face da terra. Nas eras anteriores a Adão e Eva, você tem fósseis de animais mortos. Então a morte, ela é bem mais complexa, essa questão da morte, ela é bem mais complexa do que aparenta. Tem a questão teológica, o salário do pecado é a morte, mas tem a questão da finitude da criatura. Deus criou Adão para viver para sempre, mas Adão teria que depender da árvore da vida para viver para sempre, de Deus e de estar em comunhão com Deus. Ao perder a comunhão com Deus, o acesso à árvore da vida é negado, o acesso à vida é negado, o acesso a Deus é negado. E a morte, então, ela se estabelece como consequência natural de um corpo que não se alimenta da árvore da vida e de um espírito que não está na presença de Deus. Então a gente pode colocar a morte nesses termos de acordo com a exegese que nós estamos fazendo desse texto aqui. Porque está dizendo, olha, o pecado foi eliminado. Mesmo assim, as nações precisam da árvore da vida. Precisam comer do fruto que dá uma vez por mês, para cada mês do ano. E precisam das suas folhas para que sejam curados. E acredito aqui, irmãos, de suas possíveis enfermidades físicas. E vão viver para sempre. Por causa do acesso à árvore da vida e por causa da presença de Deus ali. Pois contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Ou seja, contemplarão a face do Cordeiro. Então, irmãos, eu não sei se ainda ficou alguma pendência, né, relacionada a isso. O que nós vemos aqui, para encerrarmos esse estudo de hoje, já está dando aqui o meu horário, é que algumas palavras de profecia com relação ao livro. Admoestações e as promessas finais. Então fala, irmãos, que o que diz aqui? Que aqueles que não retirarem dessa profecia nenhuma palavra, eles terão acesso à árvore da vida. Aqueles que negarem as profecias, retirarem as palavras desse livro, eles perderão o acesso à árvore da vida. Então, irmãos, é o seguinte, a gente pode estender essa admoestação para toda a palavra de Deus. Convém que o ministro do Evangelho pregue todo o conselho de Deus para a igreja. Que não venhamos a omitir a verdade,
Pois se nós ficarmos omitindo a verdade do povo de Deus, se tivermos vergonha da verdade, e se não tivermos coragem de pregar as coisas, por mais fantásticas que sejam. Vejam os irmãos, o livro de Apocalipse, ele é fantástico. Ele é terrível. As profecias que nele estão cumprem as profecias do Antigo Testamento. Toda a Bíblia é um organismo coeso. Embora muitos digam que não, começa tudo lá. Lembram que eu acabei de fazer aqui nos outros livros da Bíblia, né, nos livros mais antigos, que eu comecei a fazer aqui uma relação entre o novo paraíso e o antigo, porque o propósito de Deus vai prevalecer no final. E aqui você tem no final dos tempos, ou no início da eternidade, se é que eu posso dizer assim, porque a eternidade na verdade não tem princípio nem fim, mas vamos falar diferente, no início do estado eterno, em que a terra estará inserida e o universo estará inserido, e onde Deus estará com o homem para sempre, você vê que as coisas, os povos que ali estão, desculpem, eles são os povos que hoje vivem, que vão morrer em Cristo e vão ressuscitar, que viveram no passado, que vão morrer em Cristo e que vão ressuscitar. Os que sobreviveram ao milênio, eleitos, vão entrar nesse novo estado eterno. Então você vai ter Israel, que vai viver para sempre. Israel existirá no estado eterno. O povo de Israel. Você vai ter os salvos na Nova Jerusalém e um povo habitando na nova terra. Então, irmãos, essa é a destinação eterna. E eu não quero mais me estender. Eu sei que o assunto é bem complexo. Eu não sei se eu consegui aí traçar, né, pintar um quadro onde todos pudessem compreender a verdade. Mas fica aqui uma advertência para a igreja do Senhor que vive esse momento. Esse momento que nós vivemos agora é o momento em que a igreja, irmãos, ela está absorvida nas coisas do mundo. Esse momento é o momento que antecede ao arrebatamento. Então é um momento onde todos nós parece que estamos com sono. Um sono espiritual vem se abatendo sobre a igreja de Cristo. E nós estamos perdendo o nosso foco. Nós estamos perdendo o nosso foco no Evangelho. Nós estamos perdendo o nosso foco na pregação do verdadeiro e genuíno Evangelho. Nós estamos muito preocupados com os acontecimentos atuais. Nós estamos muito preocupados com a nossa vida debaixo do sol. Então o Senhor disse que um dos sinais da vinda dele, irmãos, seria esse estado de coisas. Ou seja, é um estado onde as pessoas estariam dormindo, estariam absortas nos negócios dessa vida, como estavam os antediluvianos. Eles estavam preocupados em comer, beber e se casar. Comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Até que veio o dilúvio e destruiu a todos. Foi o que Jesus disse. Nós, como igreja de Cristo, nós não podemos dormir. O nosso Senhor está voltando. E quando ele arrebatar o povo dele, irmãos, nós vamos entrar automaticamente na grande tribulação. E nós teremos que passar por esse estado de coisas. Então, irmãos, eu quero aqui me despedir, né? E pedir a todos que estejam vigilantes, porque o nosso Senhor está voltando. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.